Imagina só ter um robô que assiste aos jogos de futebol e avisa sobre os melhores momentos. Pois é, hoje a gente vai desmontar um projeto que faz exatamente isso. Um bot de futebol em Python. Vamos descobrir o que faz ele funcionar peça por peça. Fala sério, quem nunca, né? A gente desvia um olhar por um segundinho e pronto, perdeu o gol da vitória. Ou então fica preso no trânsito bem na hora do pênalti. Essa frustração de perder o momento decisivo é exatamente o problema que a gente vai atacar hoje. E se existisse um assistente pessoal que nunca se distrai? Pensa num bot que fica de olho nas partidas em tempo real e manda um alerta direto no Telegram, segundos antes de algo importante acontecer. Esse é o poder desse projeto, um verdadeiro vigia incansável. Então, bora lá. A gente vai literalmente abrir o capô e fuçar nas engrenagens desse bot. Vamos analisar o código parte por parte para entender direitinho como ele pensa e como ele opera. Ok, para começar a entender como esse assistente funciona, a gente precisa primeiro olhar para a estrutura fundamental dele. Então vamos analisar a anatomia do bot e ver quais são os blocos essenciais que o constroem. E o mais surpreendente é que essa automação toda, que parece super complexa, na verdade é construída em cima de 7 componentes de código. Só isso. 7 peças que se encaixam perfeitamente para criar uma ferramenta muito poderosa. E aqui estão essas 7 peças. A gente tem de tudo um pouco, desde a configuração inicial e a conexão com a API de dados de futebol, passando pelo cérebro que analisa as informações, até o loop final que mantém ele rodando 24 horas por dia. Dá para pensar nisso como o esqueleto do nosso robô. Agora vamos para o maior obstáculo de, olha, praticamente qualquer projeto que lida com dados do mundo real: a bagunça. Porque, né, na teoria tudo é lindo, tudo é perfeito, mas na prática os dados são um caos, são totalmente imprevisíveis. O coração do problema estava bem aí, na fonte de dados, na API. Ela deveria entregar informações de limpinhas, tipo placar, tempo de jogo, mas o que chegava na realidade era inconsistente, cheio de buracos. É um desafio clássico que todo mundo que programa já enfrentou. E só para ter uma ideia do nível do problema, a própria documentação da API admite a falha. O campo do placar, que é a informação mais básica de um jogo, muitas vezes vinha como nulo. Ué, como é que o bot vai analisar um jogo sem nem saber o placar? Não tem como. E é aqui que a programação inteligente brilha. Para resolver essa bagunça, foi criada uma função específica, a extrair_info_jogo. Pensa nela como uma espécie de rede de segurança para os dados. Ela foi desenhada para lidar com o inesperado, campos nulos, informação faltando, qualquer tipo de inconsistência. O resultado é uma verdadeira transformação. De um lado, a gente tem aquele fluxo de dados caótico, nada confiável, vindo da API. Do outro, depois de passar por essa função, a gente tem informações limpas, estruturadas, prontas para usar. Essencialmente, a função transforma o caos em ordem, garantindo que o bot possa tomar decisões com base em dados de verdade. Certo. Agora que a gente tem dados limpos e confiáveis, podemos finalmente explorar a parte mais inteligente do projeto, o cérebro do bot. Afinal, como ele transforma esses números brutos em decisões e alertas que realmente são úteis? A resposta é surpreendentemente simples: regras lógicas. O bot não precisa de nenhuma inteligência artificial super complexa. Ele só segue uma lógica bem clara, como essa que a gente vê na tabela. Por exemplo, se um jogo passa dos 20 minutos e o placar continua 0-0, ele identifica ali uma oportunidade de aposta contra esse placar, que é conhecida como Lei CS. É uma lógica simples, mas que, quando automatizada, se torna extremamente eficaz. E este é o ponto-chave. A verdadeira inteligência do bot não está em só coletar dados, mas em saber o que fazer com eles. É essa camada de análise que transforma ele de um simples coletor de informações em um verdadeiro assistente estratégico. Beleza, já entendemos a estrutura, o cérebro do bot, mas e aí? Como isso funciona na prática para quem vai usar? E, mais importante, para onde um projeto como esse pode evoluir a partir de agora? Olha, do ponto de vista de quem usa, a experiência é incrivelmente direta. Com só 3 comandos simples no Telegram, dá para ver os jogos que estão rolando ao vivo e, claro, o mais importante, receber os alertas que o bot gera. Toda aquela complexidade do código se transforma numa interface limpa e super fácil de usar. E a melhor parte, colocar ele para funcionar é muito, mas muito fácil. São só 2 comandinhos no terminal, um para instalar o que ele precisa e outro para rodar o bot. E essa simplicidade é fundamental porque convida outras pessoas a testar, a modificar e a melhorar o projeto.
Mas, como todo bom projeto de software, a versão atual é só o começo. Ele foi construído para ser uma base bem sólida, com um potencial gigantesco para evoluir e se tornar ainda mais inteligente no futuro. E as ideias para o futuro são bem empolgantes. Imagina só o bot enviando alertas automaticamente, sem precisar de comando nenhum. Ou permitindo filtrar jogos só da sua liga preferida. Ou até mesmo integrando estatísticas avançadas para uma análise mais profunda. Cada uma dessas ideias tornaria essa ferramenta ainda mais indispensável. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Vimos como um bot resolveu um problema bem específico para fãs de futebol. Agora, fica a reflexão para o nosso dia a dia. Que tarefa repetitiva, que pequena frustração poderia ser eliminada com uma solução de automação simples como esta? A inspiração com certeza está por aí.